às vezes a galera quer lançar um processo de conversão perfeito antes de começar. Cara, cria um processo de conversão de 4 etapas, sabe? É o mais simples possível e depois vai melhorando com o tempo. Então, a grande sacada é comece e para melhorar você tem que jogar. Você não cria um processo perfeito em poucos meses, mas se você quer ter muito resultado, criar negócios de sucesso e de fato fazer dinheiro mesmo pela internet, você precisa entender que isso leva tempo e tem que estar emocionalmente preparado. Se você conseguir isso e fazer tudo bem feito, dando o seu melhor, você vai conseguir chegar onde você sonha. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Extremo e hoje você vai ver algo que 90% das empresas não possuem bem definido. Eu estou falando de um processo de vendas. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Lucas e bora! Meu nome é Wellington e eu não sei se você já parou para pensar em todo o caminho que o seu cliente percorre até adquirir um produto de você e também o caminho que ele percorre após adquirir o seu produto. Então, hoje a gente vai falar aí sobre o que o Lucas já deixou claro, sobre o processo, de vendas. Meu nome é Thiago Tesma e minha pergunta é: qual é o próximo passo? Nesse podcast você vai entender qual é o seu próximo passo e como isso vai mudar completamente os seus resultados. Show de bola! Se você chegou aí, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, já dispara para alguém aí no compartilhar e bora pro episódio. Tá começando agora mais um episódio do Podcast Extremo e hoje a gente vai ver algo que eu tenho certeza, não vou dizer certeza absoluta, mas que a grande maioria da galera aí que tá ouvindo a gente não tem bem definido. O que eu tô falando? Tô falando de um processo de conversão, mas o que é um processo de conversão? Antes da gente começar, tá? Eu vou deixar o El dar um oi aí pra galera, o Thiago dar um oi pra galera. Mais um episódio com um convidado internacional que não é tão convidado assim, né? El, fala aí. Oi, gente. Eu ia dar uma boa tarde, mas eu não sei que hora Bom vocês dia, estão boa ouvindo. tarde, boa noite. Meu nome é Well e hoje a gente vai falar aí sobre o processo de vendas, né? A gente chama também de processo de conversão, processo de vendas, mas que é basicamente todo o processo que o usuário, né, que o cliente percorre até que ele se torne seu cliente. E a gente tá aí com uma pessoa que gosta muito desse assunto também, nosso convidado de honra de todos os podcasts. Quem é o nosso convidado? Fala galera, como assim eu sou convidado? Caraca, meu irmão. Tu é convidado pro teu próprio podcast, os caras estão querendo te derrubar. Putz, isso aí, o cara viaja aí um mês fora, os caras já demitem aí da empresa, né, cara? Mas meu nome é Thiago Tesma, pra quem não me conhece, o convidado especial de todos os podcasts aqui. E eu não tô aqui, a gente não tá fisicamente no mesmo ambiente aí, mas a gente consegue gravar aqui um podcast para que realmente tenhamos um conteúdo acima da média aqui no Podcast Extremo para que você possa evoluir e ter mais resultado nas suas campanhas e na internet. Então, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast. Show de bola. Então, cara, vamos começar já com uma perguntinha básica. O que é um processo de conversão? Vamos lá. O que é um processo de conversão? Então, conversão, quando a gente fala no marketing digital, no tráfego, é basicamente quando você... conversão tem o mesmo significado, né? A converter algo em outro algo, né? Então, quando a gente olha para o marketing digital, geralmente quando a gente fala, cara, converteu, quer dizer que aquela pessoa agiu, ela cumpriu a missão que você colocou na campanha. Então, se o seu objetivo é lead, você conseguiu transformar cliques, né? Você converteu cliques em leads, ou converteu leads em vendas, você gerou conversão. Então, é uma ação desejada que você define como o objetivo principal da sua campanha. Bom, e o que é esse processo e por que ele é importante? E eu descobri isso ao longo das mentorias que eu faço com os alunos do Conversão Extrema. Eu comecei a perceber que muitas vezes o erro não estava no Google em si. O erro não estava lá na segmentação ou no anúncio específico. Ele não tinha um processo de conversão bem definido. E isso é fundamental, é primordial para que você tenha grandes resultados. E um processo de conversão nada mais é do que um passo a passo, uma trilha de como o lead, né, como a pessoa, como o usuário, vai ser impactado pelos seus anúncios até uma possível recompra ou compra de outros produtos dentro da sua empresa como um todo. Então, basicamente, o processo é
você analisar cada etapa e fazer com maestria cada etapa para que a pessoa siga essa trilha até o final, a trilha que você construiu. E é muito louco porque essa semana mesmo, eu estava fazendo uma mentoria, na quarta-feira, eu estava analisando todo o processo do cara. Então ele tinha lá, tô aqui fazendo um anúncio, pô, o anúncio tá legal, pô, a segmentação, pô, tem algumas coisas para melhorar aqui, mas cara, tá legal. A landing page, pô, tá indo, tem aqui o botão. Só que acontece, falei, cara, tá tudo interessante aqui. Por que você não tem resultados? Foi o que eu perguntei para ele. Vamos analisar o seu processo de conversão. E aí, ele falou uma frase que, assim, me chamou a atenção. Que ele falou o seguinte, cara, ó, meu processo é o seguinte. O cara olha o meu anúncio, o cara clica no anúncio, o cara entra numa landing page, essa landing page fala sobre o serviço que eu vendo, ele clica, me chama no WhatsApp, e aí lá no WhatsApp a secretária atende e fala, aí tem um erro no processo. E qual é o erro? Cara, não adianta você gerar muito esforço para gerar tráfego se o cara lá da frente, não for um bom vendedor. Faz sentido? Faz então sentido. Você gerou 100 leads para uma secretária atender e ela é inexperiente, cara. Olha só, ele falou que está treinando. Como é que você consegue, né, o principal pilar da sua empresa, que são as vendas para manter a empresa de pé, você coloca todos os leads que você paga um dinheirão aí na internet na mão de uma pessoa que não tem experiência para converter esses leads em vendas. Então, quando você olha para o processo dele, ele tem falhas. E por mais que ele anuncie no Google, ele anuncie no Facebook, ele não vai gerar resultado. Por quê? Porque o atacante é um perna de pau. Assim, não tô falando do mal da secretária, se não é isso não. Sim. Só que o que eu perguntei essa secretária já fez um curso de vendas? Essa secretária, ela ganha por comissão, ela ganha algum incentivo para vender? Porque, pô, imagina, você é um funcionário de uma empresa e tanto faz para você se o cara comprar ou não o serviço ou produto. Que motivação o cara vai ter para se esforçar em levar? Então eu comecei a ver que, cara, não. Então você estava colocando todos os bons leads na mão de uma pessoa que não tem motivação nenhuma para vender, que não tem um treinamento, zero treinamento para vender, e você tem... Então, a recomendação é, cara, nós temos que treinar essa secretária para que ela se torne uma vendedora e deixe o processo muito bem alinhado. E isso é muito interessante. Por quê? Porque raramente, e eu vou dizer assim, quase nunca, como diz o meu cunhado, ele fala, de vez em nunca, né? De vez em nunca eu vejo alguém que tem um processo de conversão, que pode se chamar também processo de vendas. Isso. Né? E isso é fundamental para que você tenha, não é só anunciar. O cara pensa assim, Thiago, eu tenho que criar uma campanha no Google, tenho que criar uma campanha no Facebook. Isso é o básico. Sabe, agora o processo é o que vai te trazer retorno, e nesse caso, por mais que ele mexesse na campanha como um todo, não ia gerar resultado. Por quê? É o atacante. Pensa o seguinte, para encerrar aqui a explicação do que é um processo de conversão. O processo de conversão é a mesma coisa que você montar um time para uma Copa do Mundo. Né? Então você vai jogar uma Copa do Mundo, você vai montar um time. E um time, ele tem que ser feito, tem todas as peças desse time. E então você tem um goleiro, que ele tem a função de não deixar entrar, né? Não deixar entrar o gol inimigo aí, né? Você tem os zagueiros, tem a defesa, tem o lateral para pode ir, voltar, defender, atacar, você tem o meio-campo. Então o processo cada etapa eu tenho que montar. Nenhum time ele é formado apenas por goleiros bons, por zagueiros bons, ele tem que ter todas as peças. E quando o cara falou que a secretária estava recebendo os leads e ela não tinha nenhum treinamento adequado para isso, é a mesma coisa que ela não tivesse um atacante. E aí reclama que não tem gol. Tipo, ele não colocou nenhum atacante e falou assim, pô, Thiago, por que eu não faço gol? Pô, é óbvio, você não tem atacante. Atacante, ele é o cara pra... Sabe, então o zagueiro, o goleiro, ele joga a bola pro zagueiro, o zagueiro pro meio campo, o meio campo joga pro atacante, o atacante dá ali pra dentro, entendeu? Sim. Então, esse é o processo. Então, toda empresa, todo mundo que anuncia na internet precisa de um processo de conversão. Ah, Thiago, mas eu tenho e-commerce. Você precisa de um processo de conversão. Thiago, mas eu faço lançamento. Lançamento é um processo de conversão. Isso, você faz conteúdo, divulga esse conteúdo, anuncia para quem consumiu esse conteúdo, faz um lançamento, aula 1, 2, 3 e 4, abre o carrinho, fecha o carrinho, depois você oferece outro produto. Isso tudo é um processo de como o lead vai passar essa trilha até comprar o seu produto e depois continuar comprando outros produtos.
quantas vezes, Well, que a gente já viu, né? Por exemplo, assim, o cara tem uma landing page, né? Por exemplo, uma agência de marketing, uma oficina mecânica, um dentista, independente do nicho, né? Porque a gente vai ver aqui no decorrer desse episódio. Pense no seguinte, né? Quando você entra numa loja, vou dar um exemplo, às vezes, até mais palpável, assim, né? Mais simples. Mas tudo bem que o Thiago deu um baita exemplo aqui também agora do time ali, que está montando o time. Mas o processo de vendas é o seguinte, vamos supor que você está em casa. E aí você está em casa e está com vontade de sei lá, precisa ir na farmácia, certo? O processo de venda já começa a partir do momento que você está saindo de casa. Por quê? Você está saindo de casa, pegando seu carro, pegando o trajeto até a farmácia, aí você entra na farmácia. E essa farmácia seria a sua landing page, a sua página de destino, né? Então, é realmente o caminho que o lead, que o cliente percorre até o processo final da venda. E aí, eu ia te perguntar o seguinte, quantas vezes a gente já pegou em mentorias, em reuniões, por exemplo, assim, o cara tem a página de destino, né? E nessa página de destino tem um formulário. Daí o cara fala assim, cara, tive 5.000 impressões, 1.000 cliques, só que ninguém deixou o lead. Como assim, cara? Daí a gente vai lá analisar, a gente faz um teste, um simples teste no formulário. Eu acho que o Thiago já deve ter passado por isso também. E aí, simplesmente o formulário não funciona. Ou seja, na primeira parte do processo do usuário, você já tá falhando. E aí e aí chega o cara e fala... Ele foi jogar a bola e esqueceu a bola. Eu não sabia. Ou seja, ele não sabia, ele não fez nem o próprio processo dele mesmo. Sim. É ou não é? Eu percebo, na verdade, muitos erros de processo, porque cada tipo de serviço, não digo de serviço, mas às vezes de nicho, né? Alguns produtos digitais, outros e-commerce, os processos são diferentes de venda para cada tipo de coisa, né? Alguns processos não são aplicáveis para todos. A gente pega um processo de vendas de serviços, por exemplo, de uma agência, ou de até empresas, na sua maior parte prestam serviços, elas recebem os leads, alguém entra em contato, tem um processo meio básico ali que é meio comum para prestadores de serviços, né? Mas tem alguns serviços que já demandam, às vezes, uma coisa um pouco mais complexa, demanda uma visita no local, demanda alguma coisa. Existem produtos como produtos digitais, né, que ele pode ter um processo muito simples, às vezes de venda direta, quando é um produto de baixo ticket, que é simplesmente um anúncio, página de vendas, compra, talvez faça uma recuperação de boleto e talvez um upsell, como existem alguns processos de vendas de produtos digitais que envolvem lançamento, geralmente às vezes um produto de um ticket mais alto, algo que precisa, né, de um aquecimento, a venda de uma mentoria, por exemplo, precisa que a pessoa conheça o mentor para que ela tenha confiança de comprar. Ou a gente pega, por exemplo, e-commerces, né? Que geralmente o processo é simples, porque a pessoa chega no e-commerce, ela coloca o produto no carrinho e compra ali sem o auxílio de ninguém. Mas também já vi muitos e-commerces alterando esse processo, incluindo ali um botão de WhatsApp, alguma coisa para auxiliar na venda. Principalmente, salva às vezes, a empresa. Em produtos salva o resultado, muitas vezes, né? Um produto mais caro, às vezes um produto um pouco mais técnico que precisa de alguém para te dar uma dúvida. Então, primeiramente é que não existe um processo perfeito que funcione para todo mundo e todo mundo tem que analisar o seu processo. E aí eu vejo justamente um erro onde as pessoas, elas não criam o seu próprio processo, mas elas tentam se basear em processos de outras pessoas ou de outras empresas que às vezes não servem para o processo delas. Né? Então, às vezes a pessoa querem quer vender... fórmulas prontas, né? Fórmulas prontas. Eu já vi gente querendo vender curso de maneira direta, com venda direta, chamando o curso de mentoria. E eu fiquei... Quem que vai comprar uma mentoria de quem não conhece? Não é um tipo de produto que você vende sem um aquecimento, sem um CPL, sem a pessoa conhecer o expert. Então, algumas coisas assim, às vezes não faz muito sentido, né? Mas a pessoa se baseou em outro, eu vou copiar o processo e tal. Então, assim, o processo é uma coisa totalmente mutável, totalmente diferente para cada tipo de produto, serviço, e que cada um meio que tem que ser o seu. Claro que a gente percebe alguns padrões, né? Às vezes um lead para venda de serviço que um vendedor vai receber, às vezes um lançamento de produto digital que tem um processo meio padrão, né? O e-commerce geralmente é só colocar no carrinho e comprar, mas tudo é mutável e tudo, e a gente observa muito erro, simplesmente por pessoas às vezes quererem copiar o processo de outra pessoa e não pensar no próprio processo. E o segundo é justamente o caso que tu falou, que é a questão dos testes, né? Pra quem não sabe, todo lançamento que a gente faz, a gente testa a compra, né, uns dias antes de abrir o carrinho. E assim, às vezes a gente não muda uma vírgula. É as mesmas páginas, os mesmos links, a gente sabe que tá funcionando, mas a gente não deixa de testar. A gente abre o carrinho, vai lá, realiza uma compra teste, vê se tá indo pra página de obrigado, vê se tá funcionando o upsell, e a gente testa, porque imagina se abrir um carrinho e as coisas não funcionam, né? Quanto vai perder ali, mais né? importante, né? Quando você abre a sua loja, né? Imagina
Se você abre a sua loja, não tem ninguém para receber você. A mesma coisa acontece que o El falou, né? E faz tanto sentido isso que até mesmo, por exemplo, assim, ó, produtos digitais, né? Será que é todo o mesmo processo? Não, cara, porque eu ainda estava fazendo uma mentoria com os alunos do Conversão Extrema essa semana e eu falei assim, cara, olha que engraçado. Eu nunca fiz uma campanha de vendas para o Conversão Extrema. A gente não faz campanhas de venda, ou seja, o nosso processo é diferente. A gente não fala tipo assim, ó, compre aqui, né? A gente trabalha com lançamentos em períodos sazonais e tal. E esse nosso processo de conversão, o lead passa por uma esteira assim de vários e vários conteúdos, até de fato ele decidir tomar a decisão e comprar, né? E isso também é importante falar, que não é, por exemplo, de uma semana para outra, né? A gente tem pesquisa com os alunos, enfim, e o momento da decisão deles, que eles decidem entrar para a mentoria, tem uma pergunta lá assim, quanto tempo você conhece o Thiago? Né? Cara, tem lá a resposta, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, olha só como é importante ter um processo bem definido, né? Uma trilha que o usuário possa percorrer. E, cara, é justamente isso aí que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe nesse episódio. Uma coisa que tu falou que eu acho muito interessante é que tu falou que tem alunos que estão há 1 mês, 2 meses, já conhecem o Thiago, né? 1 mês, 2 meses, 1 ano. E aí você vê que tu tem que pensar, às vezes, no processo até de uma maneira bem longa, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Qual é o final do processo? Eu acho que... Onde termina o processo? Acho que o processo é assim, eu não digo... Talvez é infinito, porque eu vejo o processo de uma maneira muito cíclica, entendeu? Porque aquela pessoa que não comprou de você, você não pode abandonar ela. Sim. Entendeu? Ela vai... E vice-versa. E nem a que comprou, né? E nem a que comprou, exatamente. Porque a que comprou pode comprar um novo produto depois, pode indicar para outra pessoa depois. Então... Aí você já começa a vir com ideias, olha, vamos fazer uma promoção para quem já comprou um produto e oferecer um produto novo, ou vamos fazer um programa de indicação. Às vezes a pessoa tem, eu vejo muito isso em produtos onde existe um serviço de assinatura mensal, ou que paga mensal, que quando você indica outra pessoa, você ganha um desconto, e aí cada pessoa que você indica vai baixando o quanto você paga, né? E então assim, o processo ele é quase que infinito. E mesmo aquela pessoa que não comprou, você pode atingir ela com remarketing depois. Ou depois você... uma coisa que até o Thiago falou ontem num evento que ele participou e eu tava assistindo. Ele falou sobre a Blueberry, que faz alguns eventos, alguns dias de vendas, que eles pegam leads sazonais, assim, né? Uma sazonais, campanha de venda em massa. Às vezes pegam os leads lá de 1 ano que não chegaram a comprar, e nesses eventos específicos eles oferecem uma promoção, alguma coisa para recuperar aquelas pessoas. Então, é muito assim, se parar pra pensar e criar o processo, pode ser muito... Dá pra ir muito além. Inclusive, eu até confesso que eu pensando agora no processo, eu não tenho todo o nosso processo desenhado detalhadamente. A gente tem na nossa cabeça, a gente segue o processo, melhor aqui, melhor ali, mas a gente... eu perdi muito dinheiro por não ter um processo de conversão, um processo de conversão detalhado. Por quê? Porque o meu processo, por muito tempo, ele terminava na venda. Olha que loucura. Na venda do produto. Verdade. Então, o cara pegava o lead, eu focava todo o meu esforço, não só eu, mas a todo mundo, o Lucas, a toda a equipe, em gerar conversão em venda em um lançamento. Só que depois que o cara entrava, não tinha uma trilha, a trilha não continuava. E eu matava a própria trilha. Por quê? Porque tem clientes, olha que loucura, tem clientes que vão comprar de você só o iPhone. Tem clientes que vão comprar o iPhone e o MacBook. Tem clientes, assim, que pode ser os caras mais loucos, que vai comprar aquele computador de 150 mil reais que tem lá que a Apple vende. Entende? Então, o que acontece? Você precisa estar preparado e ter um processo de conversão para que a pessoa chegue nos produtos, nos maiores produtos, naqueles produtos que você gostaria que ela chegasse. Não é todo mundo que vai chegar até o final da trilha, mas... Você tem que ter essa trilha muito bem definida. Então, por muito tempo eu vendia só um produto, e aí depois eu falei, mas a minha trilha tem que continuar de conversão. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar novas trilhas. Falei, cara, se eu entregar o produto assim, assim, assado, eu vou aquecer o pessoal assim, 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 eu vou gerar mais resultado dessa maneira, e aí eu vou seguir na trilha. E aí eu consigo oferecer um outro produto, que tem muita gente que quer comprar, por exemplo, um curso, e tem gente que quer comprar uma mentoria individual. Existe. E esse cara, ele está disposto a pagar 4 ou 5 vezes mais, né? E ele quer pagar, sabe? Ele precisa, ele tem dinheiro. É louco, quando eu fui fazer academia, o cara perguntava, você quer
fechar aqui com a mensalidade comigo? Aí eu falei, não, cara, eu quero um personal trainer individual, cara. Ah, mas é um pouco caro. Eu falei, não tem problema. Porque eu sei que se eu não contratar um personal trainer, eu vou desistir. Eu me conheço. Então, isso é para salvar a minha saúde. Eu preciso pagar. Então, olha só, o cara, ele nem tinha a trilha preparada para me oferecer. Eu ia lá pegar uma academia por R$150 por mês e deu. Nunca mais eu tô um ano na academia, os caras não me ofereceram nada de diferente. Não ofereceram nenhum outro produto. Simplesmente estou pagando a mensalidade. Olha que loucura. E muitas vezes, o seu lucro, né, que a gente percebeu parte disso, o nosso maior lucro não vem às vezes do primeiro produto. Vem do segundo produto. O primeiro produto você só adquire o cliente. Você pega um cliente pagante. Aí no segundo, você não tem um investimento em tráfego, em marketing, você tem um lucro muito maior. Então, e olha só, o segredo de uma empresa de sucesso, na minha visão, é aquela empresa que consegue vender 2 vezes ou mais para o mesmo cliente. Quando você faz apenas uma venda e o cara não volta para o seu restaurante, não volta a comprar de você, sabe, não faz essa recompra. Ah, Thiago, eu sou fotógrafo de casamento, é óbvio que o cara vai pegar. Mas quando o cara não compra, ele pelo menos indica você, ele recomenda você para outras pessoas. Então, se você não tem um processo onde o cara faz uma compra normalmente você, com certeza, você está perdendo muito dinheiro. Você está deixando muito dinheiro na mesa, porque você tem uma base de clientes gigantesca, mas não tem um processo de fazer seus clientes comprarem de você novamente. Então, o processo de conversão não é só landing page, remarketing, será que eu aqueço o cara aqui? É como que eu faço o usuário gastar desde R$10 comigo e ele pode comprar um produto de talvez 1.000, 10.000, 20.000. Né? Então, essa sacada, você ter essa trilha até o final. E eu tenho essa trilha muito bem definida, só que é aquela coisa, né? É infinito e você tem que estar sempre melhorando, assim como o seu tráfego como um todo. E esse processo que o Lucas falou de desenhar, ele é massa. Por que a gente fala para desenhar? Às vezes eu falo pro cara assim, cara, você sabe dos seus números? Ah, eu tenho, então escreve aí. E na hora de escrever o cara começa a se babacar, né? Então, assim, tudo que você coloca num papel, parece que você pensa 2 vezes antes de escrever, né? Você apaga, você coloca... tipo assim, você sabe qual é a copy que mais converte? Ah, eu sei, então escreve aí. Aí na hora de escrever você... Então parece que tá tudo na nossa mente, mas não tá. Os números estão aqui na minha mente. Eu sei mais ou menos. Cara, mais ou menos você não sabe. Então, quando eu falo pro cara desenhar, eu sempre... você sabe o seu processo de conversão? Sei. Então fala aí. Aí o cara começa a se babacar. Aí eu falo, cara, desenha. Na hora de desenhar, você sabe que o cara não sabe, entende? Então, uma coisa que eu tenho claro isso, até a gente pode discutir um pouco sobre o nosso processo de conversão, mas a real você precisa desenhar e desenvolver. Assim como você fala, todo mundo fala o seguinte, eu conheço meu público-alvo. Então, escreve aí. Aí o cara não sabe escrever. Eu não sei, é de 25 a 85 anos, homem, mulher, é todo mundo. Ele não sabe. É porque na cabeça dele ele imagina. Então, assim, o negócio que ficou na imaginação se quebra, exatamente. Acaba se ferrando, né? E, cara, a gente vai ver aqui, nesse episódio, né, como de fato criar esse processo de conversão. E, na minha visão, eu acho que a melhor maneira... Eu trouxe 6 pontos aqui, tá? De um processo de conversão, pra gente comentar cada um deles, assim, mas eu até convido quem tá ouvindo, né, a realmente, cara, pegar um papel, uma caneta e anotar os passos que a gente vai falar, a trilha que a gente vai falar. E, de novo, né, não que você seja obrigado a seguir o que a gente vai falar aqui, mas eu tenho certeza que você vai melhorar a sua noção do seu próprio processo de vendas sem nem saber que você precisava melhorar o seu processo de vendas, né? Então, sim, cara, eu vou começar a citar aqui os 6 pontos, tá? Esses 6 pontos estão em ordem, beleza? E o primeiro ponto é a criação, né? Por exemplo, criação... do seu anúncio, criação da sua landing page. Eu acredito que é a preparação, né? Você tem que criar uma estrutura, uma base que esteja pronta para receber os usuários, né? E para iniciar, eu não sei se o Thiago até pensa diferente, pode comentar, essa parte de criação é a parte realmente de anúncio e landing page. Seria mais ou menos isso? Como a pessoa vai ser impactada pelo seu anúncio? Você tem que criar, tô começando do zero agora. Tem que criar um processo de conversão. Primeira coisa que você deve fazer, que eu faço eu faço uma análise de mercado, um benchmarking, né? Cara, analise pessoas que têm negócio parecido com o seu e como é que eles vendem.
Então vai lá no Google, pesquisa um curso, pesquisa... quando eu digo um curso, se você vende curso, eu tenho e-commerce, como é que seus concorrentes fazem? Qual é o processo deles? E cara, vou dar uma dica. Simplesmente se cadastra na lista de alguém. Se cadastra na lista do cara, vê como é que o cara faz o processo. Se ele faz aquele processo é porque de alguma maneira funciona. Então você começa a ter ideias da trilha como um todo. E a segunda coisa é você se imaginar no lugar do usuário até comprar o seu produto. Então, por exemplo, cara, eu tenho um e-commerce. Bom, e eu vendo celular. Beleza. Como é que o cara vai encontrar você? Thiago, ele vai lá no Google e pesquisar comprar celular. Perfeito. Então, eu preciso anunciar na rede de pesquisa do Google. E o segundo passo? Se o cara clicar nesse anúncio, o cara vai entrar numa página do produto. Perfeito. Aí, o que você deve fazer? Que eu recomendo. Você deve pegar um papel e uma caneta, certo? Pega o papel e uma caneta. Eu tenho aqui, vou até rabiscar. Acho que aparece um pouco na tela aqui, ó. Eu vou rabiscar aqui, tá? Você vai pegar um papel. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar... É tecnológico, não é mais papel, é um papel digital. Agora sim, mas Calma aí, eu gosto de escrever aqui. Rapaz, agora eu não sou tanto... Eu gosto, mas na hora de fazer a parada, nunca funciona como a gente quer, né? Você sabe, né? Então, a primeira coisa, você tem que começar a desenhar. Pega um papel e uma caneta e desenha. Tá, beleza. Onde o cara vai me encontrar pela primeira vez? Né? Onde o cara... rede de pesquisa do Google. Então, você vai colocar aqui um anúncio na rede de pesquisa. Vou dar um exemplo, tá? Você pode fazer de qualquer maneira, tanto faz. A grande sacada é você ter isso desenhado. Aí o cara clicou nesse anúncio. O cara clicou nesse anúncio. Pronto. Aí ele caiu numa página de produto. Ele digitou. Olha só, é um desenho simples, ó. Olha que bonito. Ele clicou na página do produto. O que tem que ter essa página de produto? O que precisa ter? Precisa ter uma foto do produto. Precisa ter o preço do produto. De preferência o mesmo que você está anunciando, né? Exatamente. Se o cara pesquisou comprar celular, o cara tem que ver o celular. Isso é o óbvio, né? Isso é o óbvio. Muita gente esquece, mas isso é o óbvio. Então, olha só o meu processo. Estou começando a desenhar. O cara viu meu anúncio na rede de pesquisa do Google. Aí começa a encardir. Por quê? Porque o cara para aqui. O cara simplesmente clica no anúncio e cai na minha página de produto. Cara, 90% nem testa. para aí, cara. Nem testa a página de produto. Nem testa. Não, eu acho que nem param aí, sabe por quê? Porque as pessoas não mandam nem pra página do produto. Manda pra home do e-commerce. Uma coisa que elas nem percebem, assim. Show, pode dar sequência. E aí, beleza, vamos dar sequência. Aí, cara, qual é o próximo passo? E uma coisa que eu aprendi com o Vitor Damasio. Sempre existe o próximo passo. Sempre existe o próximo passo. Então, quando você começa a namorar com alguém, né? Fica aí a dica pro Lucas, sempre tem um próximo passo. Pode até demorar esse próximo passo, né, Lucas? Mas obrigado, existe. Obrigado aí pelo apoio. E o lead tá esperando esse próximo passo, aí um noivado, alguma coisa do tipo, né? A gente sabe disso. Então, qual é a grande sacada? Eu analisar o próximo passo, começar a construir e eu imaginar aí que eu sou o cliente, que eu sou o usuário. Então, se o cara tá na minha página de produto, vão existir 2 caminhos aí. Primeiro caminho, o cara pode comprar meu produto. Sim ou não? Pode vir clicar no botão e comprar. Sim. E tem uma outra parada. O cara pode simplesmente sair da minha página. Então já foi para 2 trilhas. E a pergunta é, o que eu devo fazer em cada etapa? Porque daí já começa a construir. Bom, se o cara comprou, ele clicou, comprou meu produto, perfeito, ele vai cair numa página de obrigado. Como é que é essa página de obrigado? Obrigado pela compra do meu produto. O cara vai receber um e-mail. O cara vai, sabe? Aí começa o atendimento surreal com o cliente. E muita gente, sabe, você compra lá do e-commerce, você não recebe e-mail de confirmação, gera suporte, sabe? Aí, cara, gera toda uma confusão, porque você não tem um processo de conversão. E o processo de conversão, mas Thiago, o cara já converteu. Não, ele não converteu. Por quê? Porque se você surpreender o seu cliente, se você deixar ele muito satisfeito, ele vai voltar a comprar de você. Então, desde o cara entrou no seu site até você entregar o produto e atender ele muito bem, isso se torna um processo de conversão, porque ele só vai converter novamente se ele realmente foi bem atendido, se atendeu as expectativas, assim por diante. Então, o cara foi lá, clicou o produto, comprou você, aí faz todo o processo, ele vai ter um processo. Cara, o cara comprou o produto, ele entrou na página de obrigado, ele foi informado de quando vai chegar o produto na casa dele, e aí, na casa dele, ele ficou como leads de clientes. Uhum. Perfeito. E aí, dependendo do seu produto, você pode fazer o quê? E olha só que muito e-commerce não faz. Muito e-commerce não envia e-mail para os seus próprios clientes, oferecendo produtos, novidades. Cara, isso é deixar muito dinheiro na mesa.
E assim, eu já comprei de muitos e-commerces no Brasil e eu realmente não recebo. E ontem eu comprei aqui semana agora aqui nos Estados Unidos. Eu comprei uma camiseta preta, né, um pacote, né, que vem 6 camisetas pretas aqui. E é de uma marca de 2 caras aqui que desenvolvem roupas minimalistas. Acho muito legal, achei muito legal a ideia deles e de alta qualidade. Quase não tem, né, camiseta preta assim, só umas 2, né? Não, mas as minhas estão velhas, pô. Tinha que comprar novas e segundo eles prometeram que são ultra resistentes e não perde a cor, aquela coisa toda. Então, cara, eu quero testar. Comprei esse pacote e, cara, comprei e tal. E aí, eu já recebi... Olha que loucura. Eu já recebi no e-mail o seguinte, né? Comprei, tá, só comprar, tá, em breve vai chegar aí. Aí, chegou depois de, sei lá, 5 minutos, outro e-mail. Parabéns pela compra. Essa é a sua primeira compra como cliente. Tome aqui 20% de desconto na sua segunda compra. Opa! E olha só o que aconteceu na minha mente. Cara, eu vou pegar essa camiseta. Eu vou testar quando chegar em casa. Se eu gostar, eu vou comprar mais. Vou comprar azul, vou comprar outra cor. Tipo assim, mas eu tava maquinando isso por causa do desconto. Os caras estavam me logrando já. Por causa do desconto, sabe? Quando, cara, se eu não comprar, eu vou perder 20%. Os caras colocaram 20% até final de novembro, né? Então, algo do tipo. Olha só o processo dos caras. Só nisso aí, 10, 20%, eu tô chutando aqui porque eu não sei, já compram novamente dos caras, entendeu? Em seguida, né? Já compram novamente. Em seguida. Então, os caras desenharam já vender. É tipo quando você vai no McDonald's, né? Você compra lá e os caras oferecem mais R$1 batatinha. Hoje não é mais R$1, né? Deve ser mais R$50, né? Mas batatinha e refri por mais R$1. Então, os caras já estão preparados para aumentar o faturamento. Então, aí depois de 3 dias, eu recebi um outro e-mail. As novidades da marca. Esse mês vai ter essa roupa nova, mas essa jaqueta que custa tanto, tal. Então, sim, os caras são bons, cara. Os caras são bons de processo. Então, ele consegue pegar essa base e fazer dinheiro só a base de clientes que você tem. Você já consegue manter a sua empresa de pé. Para quem já tem uma base de clientes grande, né? E para mim é o caso dele. Já consegue pagar os custos fixos, consegue pagar tudo e tudo que ele conseguir de novos clientes, vai pagando as despesas aí e vai ampliando a empresa como um todo. Bom, esse é o caminho. Eu desenhei um caminho bem simples aqui, né? Então, vamos lá. Vamos supor que o cara fez a recompra. A ideia, só que você pegue a essência, né? Não precisa explicar como ter os 50 passos aqui. Mas aqui é um processo. O cara veio, entrou na landing page, comprou, né? E você aqui mandou um outro e-mail para ele fazer uma recompra. Sei lá, é tipo um fluxograma, né? É um fluxograma. É isso aí. É isso aí, exatamente. Mas nós temos um outro caminho. E qual é o outro caminho? Um cara que não comprou, né? Que entrou na sua landing page. E vai ser a grande maioria, infelizmente, que não comprou o seu produto. Certo? Aí é um outro caminho. E aí a pergunta é, o que eu devo fazer com essa galera? Que entrou na minha página e não comprou meu produto. Aí começa exatamente esse silêncio. Né? Começa primeiro esse silêncio, né? Tipo assim, caraca, o que nós vamos fazer? Né? E aí começa pode ser uma campanha de remarketing, né? Uma campanha de remarketing que onde o cara vai, nos próximos 2, 3 dias, ele vai ser perseguido no YouTube, no Facebook, no Instagram, para lembrar, porque talvez ele não comprou por um detalhe pequeno. Ele estava no ônibus, ele estava fora, ele estava ele estava na fila do banco, aí entrou no celular, se interessou, mas ele não vai comprar naquele momento ali. Então você dá uma segunda oportunidade para a pessoa. Que formato tem que ser esses anúncios? Qual a comunicação que tem que ter nesses anúncios? Como é que você pode convencer a pessoa a voltar para o seu site? Opa, Thiago, eu posso convencer através de reviews. Eu posso convencer através de prova social. A prova social é legal, hein? Sabe? Aí você começa já a desenhar, entendeu? Caraca, então, imagina, você entrou numa loja, tipo assim, ó, eu tava procurando uma camiseta preta, né, pra comprar. Só que, cara, todas que eu utilizei, perde a cor, sabe, desbota com facilidade, o caimento não fica bom, tipo, ele fica, né, o Lucas fala muito disso, né, fica tipo assim, né, a parada aqui. Fica assim, né, quando você coloca, enfim. Fica largo, eu tava procurando uma camiseta que, fica largo e tal, enfim. E aí eu tava procurando essa camiseta. E a primeira coisa que eu fiz eu vi uma galera falando bem dessa marca, e eu fui no YouTube ver reviews dessa marca, entende? Pra tomar uma decisão, porque a camiseta era, sei lá, era um pouco mais caro do que o normal. Então, e se o cara não tem reviews lá, ou ele não entregou o produto dele para outras pessoas analisarem, o que acontece? Fica mais difícil eu comprar. Quando eu vi que 3 ou 4 pessoas fizeram e se vestiram, cara, ficou excelente. E é muito louco porque a página dos caras é muito persuasiva, no sentido de a comunicação, os caras mostraram a foto de,
ó, essa é a camiseta que você compra normalmente, toda largona, sabe? Fizeram desbotada, comparativo e essa é a nossa marca. Fizeram comparativo. Além de, a página de produto dos caras te convence a pagar o dobro numa camiseta preta. Achei muito legal. Então, qual é a grande sacada? Remarketing. O que mais você pode fazer? Cara, eu posso... Além disso, né? Eu posso... Bom, trazer remarketing. Aí do remarketing vai ter 2 caminhos, né? O cara pode voltar novamente para a sua landing page, certo? E vou terminar aqui para não continuar, porque senão esse processo vai infinito, né? O cara pode voltar para a sua landing page ou ele pode ignorar, certo? Se ele ignorar, beleza. Se ele voltar para a landing page, você pode mandar a sua landing page a sua página de produto. Você pode colocar lá uma promoção, você pode fazer um anúncio, cara, compre agora e ganhe 10% de desconto. Você pode, nessa página, oferecer algo diferente, até um botão de WhatsApp. Cara, me chame no WhatsApp. Você ficou em dúvida se essa camiseta é para você? Cara, então chame nosso time no WhatsApp que nós vamos explicar se é para você, se não é, se funciona, tal. Cara, eu não sei. A grande sacada é que aqui você cria o processo. Então, ó, o cara, ele seguiu, comprou, e isso aqui é mais ou menos a minoria, né? Vai passar por aqui, sei lá, 1%, 2% para quem tem e-commerce. E aqui é os caras que falaram que não, né? Então, não, viram remarketing, voltaram, não voltaram. E aí, quando você começa a rabiscar, fica muito claro para você o seguinte, cara. Onde está o problema no meu processo? Saca? Onde está o problema no meu processo? Fica muito mais visível, né? Fica muito mais visível. Por quê? Se eu anuncio no Google e eu tenho pouco cadastro, onde está o problema? Já fica mais fácil. Se eu estou segmentando de maneira correta, a landing page está muito boa, tal, e os caras, sei lá, compraram, mas não estão comprando novamente, onde está o problema? Então você começa a entender porque cada etapa, cada processo tem uma métrica. E essa métrica você tem que buscar melhorar ela. Inclusive, ficou claro ou não? Ficou claríssimo. Sim. Inclusive, a métrica é a etapa de número 2, né? Porque depois de toda a criação da campanha, da landing page, você vai começar a anunciar, né? E aí vai começar a acontecer o quê? Vai começar a acontecer justamente o que o Thiago falou. Você vai ter lá 5.000 impressões. Imagine um funil, né? Você vai ter 5.000 impressões, 500 cliques. Esses 500 cliques, 50 viram leads e esses 50 leads, por exemplo, 5 compram de você, né? Então, você começa a ter noção, obviamente, né? Você tem que saber até quanto que você pode pagar por uma aquisição de um lead, de uma compra, enfim, para não se auto-sabotar, né? Porque às vezes a pessoa acontece o quê? Tá lá anunciando e tal, tá vendendo, acha que tá tendo retorno, chega no fim do mês, vai fazer o balanço lá e aí percebe que deu prejuízo. Então, tudo tem que ser muito, muito consciente, assim, né? Tudo tem que ser escrito, rabiscado, exatamente como o Thiago tá falando. E o ponto 2 das métricas, cara, a gente fala muito nisso, né? A gente bate muito nessa tecla de métrica, porque se você não tem métrica, não adianta, porque não tem tudo errado. Tá tudo errado, cara, tá tudo errado. Inclusive, a gente já fez algumas mentorias, melhorar, né? Enfim, e a galera fala, eu tô aumentando o orçamento, mas eu não tô confortável. Pô, mas é claro que você não tá confortável, né? Não adianta você aumentar 100, 200 reais e isso acontecer de forma meio que automática no escuro, né? Você tem que saber, por exemplo, eu vou aumentar 100 reais, mas esses 100 reais tem que me trazer, 3, 4 vendas a mais, né? A pessoa não tem essa noção. E nem sempre, gente, aumento de orçamento significa mais vendas. Que bom se fosse, né? Bom se fosse. E, enfim, mais ou menos isso, né? Parte de métricas. Eu gosto bastante dessa questão de métricas porque as pessoas não contabilizam muitas coisas, né? Quando se trata de anúncios, né? Um bom processo de vendas, às vezes, pode enganar a pessoa até positivamente. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um upsell, uma segunda recompra, que ela nunca contabilizou no processo. Então, às vezes, ela faz o cálculo do custo de anúncio e acha que o custo de anúncio para a primeira compra tá, empatando. Ela acha, não, tá empatando, eu tô gastando o mesmo que as pessoas estão comprando, só que ela não está contabilizando, às vezes, a segunda venda que ela faz para a mesma pessoa, que é onde, às vezes, a pessoa tem um lucro. Então, às vezes, ter um segundo produto, um upsell, pode até positivamente enganar a pessoa, porque ela acha que não está tendo lucro com o anúncio quando a pessoa está fazendo uma recompra, né? Então, ter as métricas muito bem definidas é importante por conta disso, né? Aí, entra muita coisa que a gente pode pensar, né? Às vezes, um negócio local
que tem um público, né? Tu falou sobre impressões, sobre cliques, sobre anúncios, e você falou sobre investir mais e disse que nem sempre investir mais vai trazer mais clientes. E realmente, às vezes a pessoa tem um negócio local que tem uma quantidade de busca específica naquele local sobre um serviço que é limitado. E não vai, de repente, dobrar a população da região e as pessoas começar a fazer o dobro de buscas. Então, ela vai ter que mudar o quê? O processo. Vai ter que incluir um novo produto na esteira. Vai ter que aparecer um novo local. Vai ter que aparecer um novo local, testar uma nova ferramenta. Então, sabe, a pessoa só vai saber disso com métricas, né? Como que a pessoa sabe que não tem mais pessoas para comprar aquele produto naquela pesquisa? Por métricas, lá pelo volume de busca, ela vai notar que vai aumentar o orçamento e não vai consumir o orçamento, né? Porque não tem mais pessoas buscando por aquele termo. Então, tem que estar sempre de olho nas métricas para conseguir fazer as escolhas corretas, né? As decisões corretas do processo. E aí... É isso. Falou tudo, é isso aí. É isso aí, métricas, perfeito. Cara, tudo aquilo que não pode ser medido, né? A famoso ditado, não pode ser gerenciado. Pode e ser. métricas E, cara, isso de novo, é básico, mas a galera não faz, assim, no geral, né? E, cara, quantos cliques você precisa para gerar uma conversão? Um lead. Quantos leads você precisa para gerar uma venda? E é bom, então o cara não sabe disso. É bom deixar claro que não existe o número exato, né? As pessoas sempre falam, tá, então quantos cliques eu preciso ter para gerar uma venda? Cara, você só vai saber quando colocar a campanha no ar. E o que acontece? Você colocou a campanha no ar, 100 cliques deu uma venda. Qual é o seu objetivo? Pegar a mesma quantidade de clique às vezes e realizar mais de uma venda? Ou então, por exemplo, diminuir o número de cliques e realizar mais vendas? Sabe? Isso é muito... Qual o tamanho dessa venda também, né? Porque muitas vezes 100 cliques por uma venda, se for valor de R$50, pode ser pouco. Tô só R$1.000 números grandes aqui para ficar mais claro, né? Mas, inclusive, a gente até fazia uma comparação quando a gente fazia captação de leads para agência e era por semana. Então, ou seja, a gente sabia que a cada, se não me engano, a cada 10 leads, tá? A cada 10 leads dava, em média, uma venda. Só que tinha semana que 10 leads dava 2 vendas. Tinha outra semana que 15 leads dava 2 vendas. Então, ou seja, você tem a média para saber quantos cliques você precisa para gerar X leads e quantos leads você precisa para gerar X vendas. Né? É isso que você... E na agência, R$20 com uma conversão estava dando lucro. Isso. Mas só que se eu gerar R$20 de conversão, um lead, no conversão extrema dá prejuízo. Então você começa a notar que, cara, cada um tem os seus números, as suas métricas. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem uma ideia, né? Então, por exemplo, quem tem uma landing page de produto, geralmente vai ter uma página. Uma página boa pode rolar aí mais de 20%, talvez de 15% a 30% de conversão. Isso de um serviço, isso é bom. Porque se você tem uma página de produto com 1% de conversão em lead, talvez não é uma landing page muito boa, a sua segmentação não está tão correta. Então, e-commerce é complicado você ter 10% de conversão de cliques, né? Difícil. Então, geralmente rola 1%, 0,5%, 2%. Agora tem que ver o que é o seu retorno do investimento. Então, quando você analisa o seu retorno de investimento e cada etapa do funil de métricas, chamam de funil de métricas. O que é o funil de métricas, né? Funil de métricas nada mais é que você ter as etapas, né? Nós temos as etapas de impressões, cliques, leads, aquela coisa toda, né? Então, você tem aqui impressões, cliques, leads e vendas. Pronto. Esse aqui é um funil básico de métricas. Um funil básico de métricas. E aqui você tem que ter um número, né, cara? Gerou 100 impressões a minha campanha. Gerou 100 cliques. Gerou 100 leads. Isso é bom ou ruim para você? Ruim se gerou prejuízo. Bom se gerou lucro. Agora, se tá ruim, vamos analisar cada processo. Caraca, se eu gerei muitos cliques e poucos leads, segmentação, landing page está errado. Preciso melhorar minha comunicação. Se eu gerei muitos leads e vendas, o cara que está fechando o negócio comigo é um cara que não é bom. É aquele cara que eu estava falando no início desse podcast. O cara tinha todo o processo, estava gerando o lead, e aí era uma secretária não treinada que estava recebendo esse lead. E aí ele estava dependendo dela para gerar resultados, sendo que ela
Então eu falei pra ele, cara, você tem que treinar, ó, seu problema é você recebeu? Sim. Eu lembro que ele tinha falado o seguinte, cara, recebi, sei lá, 55 leads e gerei 2 vendas. Leads de pessoas que falaram assim, ó, eu me interessei, eu pesquisei o seu serviço, eu te chamei pra comprar o seu produto. E aí eu perguntei o seguinte pra ele, tá, cara, então quer dizer que no último mês você gerou 200 leads. Quantas vezes essa pessoa voltou a conversar e ofereceu novamente esse serviço para aqueles que não compraram? Ah, nunca fez isso. Você tá entendendo? Então aí você começa a notar que, cara, então você tem problema aqui de venda. Então quando você tem as métricas e por etapas do seu processo, você consegue identificar onde está o problema e como resolver o problema. Então é a mesma coisa você chegar no médico e falar assim, médico, eu estou com dor. Doutor, eu estou com dor. Aí o médico vai falar uma seguinte pergunta para você. A segunda pergunta é, onde você está com dor? Por quê? Porque você fala assim, doutor, eu estou com dor. Aí o cara fala, onde? Aí você fala, não sei. Pronto, aí ele vai ter que descobrir. Até ele descobrir você morreu. Porque imagina quantas dores existem no corpo humano, tanto físicas, enfim, até pode ser dores mentais, sei lá. Então assim, quando você fala assim, doutor, eu tenho uma dor nesse dedo aqui. Pronto, aí fica fácil. Então, quando você tem as métricas, fica fácil você identificar onde está a dor e você resolve essa dor e todo o processo é beneficiado com isso. O ponto número 3, depois de tudo isso que a gente falou, começa a vir a parte de otimização, né? É um momento que você tira para otimizar não só as suas campanhas, landing page, mas como até o processo num todo, né? Enxergar o que está funcionando, aprimorar. Às vezes também enxergar o que não está funcionando e retirar, né? Uma coisa que eu sempre falo para a galera é o seguinte. Hoje, o seu processo de conversão, processo de vendas, por exemplo, tem 5 etapas, né? A pessoa vai lá, entra, deixa o lead, preenche o checkout, preenche a forma de pagamento. E aí eu pergunto assim, será que se tirar uma etapa dessa não fica melhor? Né? Então, isso são coisas que você pode testar. Diminuir uma etapa, acrescentar uma etapa, porque a gente sabe que na internet, cara, é muito rápido assim. E para você perder a atenção do usuário é questão de milésimos de segundo, né? Então, por exemplo, assim, cara, antigamente, para você comprar numa loja virtual, num e-commerce, você tinha 10 passos, né? Por exemplo, primeiro faça o seu cadastro, depois insira o seu endereço, e aí ia para outra página, e aí insira o seu cartão, e aí ia para outra página, insira o seu endereço de entrega, aquela coisa toda. Hoje, cara, tem alguns e-commerces que tem uma função lá ainda assim, ó, compre com um clique. Olha como isso muda, cara. Agora, eu pensei nisso agora, tá? Sim. Olha como isso muda e facilita o processo. Como isso facilita o processo do caminho do usuário, né? Que é o que a gente tá falando desde o início. Tem sites que eu desvinculo o cartão de crédito por causa da compra com clique. Cara, compra com um clique. A emoção bate. Quando fala em jogo online, eu acho que o El é impossível. Ele ia clicar sem querer, né? Sem querer assim, cara, comprei aqui uma aspinha sem querer, uma espada nova sem querer. Comprei uma skin aqui sem querer. Mas isso é doido, cara, porque as empresas, elas pensam cada vez mais em facilitar o processo de vendas do cliente, né? Basicamente isso. Essa questão de otimização de processo, né? Ela é muito legal, porque eu já fiz alguns cálculos sobre isso, né? Por exemplo, tu pega um lançamento. Aí o lançamento tem vários processos, né? Por exemplo, o primeiro processo, às vezes é captação de lead. Então você tem a captação do lead. E aí na captação de lead você pode melhorar, por exemplo, o custo do lead melhorando o anúncio. Então vamos supor que tu melhore 10% do custo por lead ali, melhorando o anúncio da campanha. Aí depois a pessoa cai na landing page. Se tu conseguir melhorar a landing page para que a landing page tenha mais um 10% lá de melhora, de conversão, você melhora mais 10%. Isso. Né? Aí lá no final você vai realizar, por exemplo, o evento. Aí o que você tenta melhorar? Fazer com que mais pessoas participem. Né? Melhorar os avisos, fazer com que às vezes 10% a mais de pessoas entrem na aula. E lá no final você vai ter, por exemplo, a página de vendas. Aí você faz o quê? Tenta melhorar a página de vendas, para que talvez ela tenha lá 10% a mais de conversão também. Na prática, parece que tu melhorou 40%. Mas quando tu para calcular, o montante é muito maior, porque as coisas vão acumulando. Né? Porque a quantidade vai acumulando. Então, o fato de tu melhorar 10% no anúncio, vai ter 10% a mais de pessoas no próximo passo. E aí depois, esse vai ser mais 10%. Então, o negócio, ele toma uma proporção que na nossa cabeça, às vezes, não, vai aumentar 10%, 40%. Mas quando tu vai fazendo assim, vai colocando um montante que tenha mais no final, a coisa dobra.
Sabe? Então, às vezes, melhorar o processo, se tu melhorar um pouquinho em cada parte, se tu analisar o teu processo, tu pensa, pô, tem essa página aqui de produto, dá pra melhorar a página de produto? Tem um anúncio, vamos melhorar um pouquinho do anúncio? Aí, tem a página de vendas, vamos melhorar um pouquinho a página de vendas, né? Melhorar um pouquinho o checkout. Quando isso soma tudo, essas melhoras, a diferença no final é muito grande, né? Isso aconteceu até recentemente, numa mentoria que a gente tava fazendo. Eu e o Thiago, uma página de produtos de finanças, a página do cara. A gente não chegou nem a olhar a campanha, nem nada, mas... Querendo ou não, foi um processo de otimização que aumentou a porcentagem de conversão da landing page. E é o que acontece no final. Mais leads, mais clientes, mais vendas, enfim. Então, o nosso foco maior aqui sempre é mais tráfego pago, assim, né? Anúncios, campanhas, aquela coisa toda. Mas... E é muito louco. Essa otimização, o que é otimizar? É intensificar aquilo que funciona. Isso. Melhorar aquilo que funciona e retirar aquilo que não funciona. Isso é otimização. E a otimização é eterna. Ou seja, até hoje eu estou melhorando meu conteúdo, até hoje eu estou melhorando meu lançamento, até hoje eu estou melhorando meu produto. Isso você tem que fazer sempre, né? Agora, isso funciona para qualquer... Cara, sempre existiu isso. E funciona para qualquer tipo de negócio. Eu tava aqui, cara, eu fui comprar uma bermuda numa loja aqui nos Estados Unidos, né? E aí eu cheguei na loja e eu tava olhando a bermuda, eu tava em dúvida se eu levaria aquela bermuda ou não. E aí chegou a atendente, né, passeando assim nas lojas e falou assim, cara, você tem alguma dúvida e tal? Eu falei, não sei se isso aqui vai ficar bom e tal, da malha e tal. Ela falou assim, não, porque você não leva, você testa por 60 dias e se você não gostar, você devolve. E eu falei, 60 dias? 60 dias, eu posso usar? Você pode usar. Então tá. Então eu fui lá, eu comprei e eu usei. Só que, cara, ficou um pouco apertado. Realmente, ficou um pouco apertado e tal. E aí eu voltei. A Larissa, né? A minha esposa aí lavou uma vez. Até acharam engraçado isso. Eu usei e eu fui lá sem etiqueta, sem nada. Eu falei, cara, quando eu provei isso aqui, tava em pé. Quando eu sentei, apertou demais e tal, porque eu vi que a malha era um pouco diferente. Ela falou, não, tudo bem, você quer um número maior ou você quer o dinheiro de volta? Exatamente assim. E aí eu falei, cara, eu quero trocar. Eu gostei da peça. E aí eu troquei pro número maior e levei uma nova e eles levaram. O que é isso, cara? Olha que loucura. Eu talvez não compraria essa peça se não tivesse essa oferta irresistível de, cara, você pode testar. Se você não gostar, você me devolve. E você pode testar por 60 dias. Cara, isso é surreal. E muita gente não tá ligado o quão isso faz diferença num processo. Por exemplo, Thiago, mas muita gente pode vir devolver, né? Mas, cara, quantas pessoas... né, compraram esse produto porque ele simplesmente fez essa alteração. Então, se eu tenho uma loja de roupa física, eu tenho que ter um cálculo de, cara, hoje na minha loja entrou 50 pessoas e apenas 2 compraram. Caraca, alguma coisa está errada com a minha loja, gente. As peças não estão boas, o preço está muito caro, porque entrou 50 pessoas. Agora, se você muda com essa garantia, ou você muda o parcelamento, faz alguma coisa diferente, de 50 pessoas, talvez 4 compram, já é o dobro. Entende? Então você tem que valorizar cada pessoa que entra na sua loja, no seu site, para que você tenha mais conversões, você tem que otimizar o processo. E aí depois você calcula. Eu dou 14 dias de garantia para quem compra conversão extrema. O cara pode participar, tem acesso a tudo. Se ele não gostar, eu devolvo o dinheiro dele. Você tá entendendo? Então quantas pessoas compraram por causa da garantia, hoje compraram produtos mais caros, e eu perderia esse dinheiro se não tivesse. Então isso é otimização. Lá atrás a gente não tinha essa promessa, essa garantia tão agressiva. Depois passou para 30 dias, depois para menos e assim por diante. Então a grande sacada é, como é que eu posso deixar esse processo, essa etapa muito forte? Essa é a pergunta. Como é que eu posso deixar melhor landing page? Como é que quando o cara está aqui é a melhor experiência? Como é que eu posso, cara, evitar que o cara diga não? Sabe, isso é otimizar cada parte do processo. Porque se você tem um processo onde tudo é muito bem alinhado, né? Acaba você montando no basquete o Dream Team, né? O Dream Team é aquele time americano, a seleção onde cada jogador era realmente um gênio, né? Era uma estrela e montou o time dos sonhos. E aí você monta o processo dos sonhos. Então não adianta ter apenas uma parte do processo boa e a última lá, sabe, não tão boa. Então você tem que otimizar cada processo. Foi o que o Al falou, a gente está sempre melhorando. Então você precisa pensar, cara, como é que eu posso melhorar? Aqui tá, a métrica está mostrando que está ruim e eu quero dobrar essa métrica. O que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta. É hora de começar a parte de escala, né? E por que esse é o quarto ponto, né? E não é, por exemplo, o primeiro?
Porque não adianta você não saber os 3 anteriores e querer começar pelo 4º ponto, né? Simples assim. Enfim, Thiago, quer falar um pouquinho de escala? Cara, depois que o processo tá lindo, enfia o pé. Essa é a parada. Porque, e muita gente para aqui. Eu tava, inclusive, numa aula com conversão extrema, o cara falou assim, pô, Thiago, a gente fez a mentoria em março e eu tripliquei o resultado. Saí de 25 mil para 85 mil de faturamento por mês. Por mês isso. E eu falei, caraca, e eu nem lembrava a mentoria que eu tinha feito com ele em março. E eu geralmente quando faço mentoria com alguém no conversão, a gente passa algumas etapas, ele tem que cumprir aquelas etapas e vai continuando aí nas mentorias, né? E eu não lembrava, eu falei, cara, mas o que eu falei pra você? Porque eu nem lembro. O que eu falei pra você que gerou esse resultado? Foi uma coisa só, ele falou, uma coisa, que eu deveria ultrapassar a linha do cagaço. Eu falei, não acredito. O que você fez? Thiago, eu simplesmente aumentei o investimento em marketing. Eu aumentei o investimento em tráfego. Antes eu investia R$300 por mês no Google, né? Agora eu comecei a investir 600, 700 até 900 por mês. Eu cheguei no meu limite, né? Porque eu vi que o ROI não estava tão bom, aí eu diminuí, eu cheguei a investir R$1.000 e poucos, e eu vi que eu cheguei no meu limite, agora eu preciso dominar o YouTube, Facebook e assim por diante, que é a próxima parte da escala. Então é o seguinte, o time tá ganhando, bota pra jogar. É só isso. Né? E joga com times mais difíceis, né? É só isso. Então muita gente às vezes tem um processo muito bem feito, tem um ROI, investe R$1, volta 3, volta 4, volta 5, o cara tem um baita lucro, só que ganha pouco o resto da vida. Por quê? Porque ele não tem coragem de investir mais. Cara, pra mim quem não tem coragem de investir mais, não é só lendo cagaço. Eu acho que o cara às vezes não tem com clareza da onde está vindo o resultado. Porque se você tem as métricas, os números e você olha aquilo, você fala, cara, é óbvio que eu vou investir mais. Então, o resultado para ele de triplicar o faturamento foi um simples fato de ele aumentar o investimento. Por quê? Porque o processo dele estava redondo. Então, se você conseguiu deixar seu processo redondo, o que é um processo redondo, Thiago? É onde você coloca um dinheiro de um lado, investimento em tráfego, sei lá, R$100, e sai 1.000 do outro lado, tá? Não é 1.000 exatamente, né? É aquilo que gerou retorno bom para você. Então, está gerando lucro? Sim. Então, aumenta o investimento para aumentar o volume, e ao invés de você investir 100, investe 1.000, porque pode voltar 10.000. Pode voltar um pouco menos, um pouco mais. Você pode investir 2.000 e vai aumentar, e assim por diante. Então, como é que eu consegui sair de um faturamento, baixo de 20 mil para mais de 1 milhão por mês? Porque eu aumentei o meu investimento, a minha escala. Então, primeira coisa, eu ajusto bem a máquina, ajusto bem o processo, depois eu aumento o investimento. O 5º passo, a gente até comentou bastante aqui já, que é a questão de pós-venda, né? Que é a parte onde você surpreende o seu cliente. E, cara, quando eu estava montando a pauta desse podcast, a gente sempre anota alguns pontos principais, assim, pra gente debater aqui. Me veio um restaurante na cabeça, não vou nem citar o nome aqui, mas é um restaurante muito bom e que vocês gostam também. Tem uma cebola, assim, top. E aí o que acontece, cara? Estava um dia eu nesse restaurante, e aí eu peguei a carne e eu cheguei na metade da carne e eu vi que a carne estava literalmente crua, né? No meio da carne, porque ela é mais grossinha no meio e mais finas nas pontas, né? E aí eu chamei o garçom e falei o seguinte, ô amigão, tem como só dar uma passadinha a mais aqui no meio, porque ela tá bem crua, apesar de eu gostar mal passada é uma coisa, né? Crua é outra. E aí ele foi lá, claro, foi lá, retirou o prato e tal. E o prato vem os acompanhamentos, né? Vem a batatinha, vem uma outra coisa que você escolhe ali, enfim. E aí quando ele voltou com todo o prato novo, cara. Ele trouxe outra peça de carne, ele trouxe outros acompanhamentos. Eu disse assim, não, cara, acho que deu algum engano. Não foi isso que eu pedi, só pedi pra melhorar o ponto do meio da carne, só que eu já tinha comido a metade, né? Ele assim, não, isso faz parte da nossa experiência. Nossa, quando ele falou isso aí, eu cheguei a fazer assim na cadeira, ó. Eu cheguei a me derreter, cara, porque é difícil a gente encontrar empresas, pessoas, restaurantes que estão tão dispostos a conquistar o cliente, né? E isso é tão positivo, acontece o quê? A gente começa a falar para outras pessoas, né? E inclusive eu fui nesse mesmo restaurante faz acho que um mês e simplesmente eu demorei pra comer assim, né? E aí deu uma esfriada e eu gosto de comer a comida quente, né? E eu ainda brinquei assim com o garçom, ó. Olha só, eu queria só que você desse uma aquecidinha aqui pra mim, porque a gente tá conversando, demorou um pouquinho a mais aqui. Ele assim, claro, assim, olha só, não precisa trazer nada a mais. Porque eu tinha certeza, tipo assim, cara, eu só pedi pra esquentar um pouquinho, eu tinha certeza que ele ia trazer o prato inteiro de novo. Daí ele assim, tem certeza? Que ele ia trazer, cara? Assim, não, tenho certeza.
Então, cara, o atendimento muitas vezes fala mais alto do que preço, do que até qualidade de produto, tá? Eu conheço várias pessoas que são clientes de marca, restaurante, serviço, não por preço e nem por qualidade de produto, mas sim pelo atendimento, que é algo totalmente diferenciado. O processo de conversão não termina na venda, continua, né? E o desafio de quem faz o pós-venda é fazer o cara comprar novamente. Então, não tem regra. Você tem que surpreender o cliente, tem que atender bem, para que ele possa... Né, o que acontece? Você tem que ter essa métrica também. Tipo, cara, quantas pessoas compraram o meu produto novamente? É isso Se mesmo. tem poucas pessoas... Cara, todo mundo pode falar que ama o seu produto. Se o cara não compra novamente, é porque ele não gostou do seu produto. Entende? Então, assim, se alguém gosta... Tipo, se o cara gosta daquela mulher, ele vai pedir em casamento. Eu amo, mas... eu não sinto, não. Se você ama, você vai pedir em casamento, você vai casar com aquela mulher, acabou, entendeu? Então, assim, a sua ação sempre vai falar mais alto. Sabe? Você vai sempre. Então, o que eu tenho para falar sobre isso depois que o cara comprou o seu produto, cria o processo. Putz, agora a gente tem que fazer, cara, tem que surpreender o cliente aqui. E como é que eu posso, tipo assim, aumentar o ticket médio? Cara, se eu tenho 100 pessoas no meu restaurante por mês, cada pessoa gasta R$100, como é que eu faço para aumentar o ticket médio? Ou seja, eu vendi pro cara, o cara tá aqui, ele tá... Sabe, eu posso oferecer sobremesa, posso oferecer algo... Sabe, então assim, são pequenos detalhes. Como é que eu faço pro cara voltar? Eu fui numa loja, aqui também, cara, e aqui se aprende muita coisa, né? Os caras são ligeiros, que aqui é ligeiro. Eu fui numa loja aqui, e eu fui na Hollister, né? Daí eu fui na Hollister, comprei uma calça jeans. Fui lá, comprei uma calça jeans, paguei, e o cara falou o seguinte, se você tem um cadastro, se você fizer um cadastro aqui, cara, só o seu e-mail, você ganha 5% de desconto. E eu falei, pô, né, em dólar, 5% é muito dinheiro, né? Eu falei, caraca, R$1.000 eu boto meu e-mail aí. Bom, botei o e-mail do cara, aí tava lá, aceitar, receber promoção. Aceito, não é nada. Depois se me descadastro, eu não quero, né? E aí eu botei, pum, e aí já ganhei 5% de desconto. Olha só, os caras são ligeiros, cara. Botei, e aí o cara falou, parabéns, destravou aqui 10% de desconto na sua segunda compra. Aí eu falei, é mesmo? É mesmo, sim. Então bom, já guardei aquele ticket, né? Passou 2 semanas, eu tava no outro shopping, eu vi aquela marca, eu falei, quer saber? Eu vou lá de novo. E eu consegui com desconto de 10% numa segunda compra. E os caras fizeram eu voltar pra parada e comprar de novo, sabe, cara? Isso pra mim foi genial. Então, sim, você costuma o cliente a retornar na loja, a comprar. E eu comprei uma coisa e consegui 10%, mas quantos vão e da segunda vez gostam, compram novamente e assim por diante? Então, sabe, isso é um processo de conversão, você incentivar o seu cliente a voltar na sua loja mais vezes. Imagina que você vai num restaurante pela primeira vez, você come, o cara fala assim, a próxima vez que você vier aqui, você vai ganhar sobremesa. Cara, você não vai esquecer na sua mente que você tem que voltar lá para comer aquela sobremesa, sabe? Você pode gastar até o dobro no restaurante. Então, continue o processo. Essa é a parada. E isso que tu acabou de falar tem totalmente a ver com o nosso sexto e último passo, cara, que é escala com lucro, né? A escala com lucro nada mais é do que, cara, vamos achar alternativas, encontrar alternativas para aumentar o ticket médio, vamos anunciar para quem já é cliente, vamos aumentar agora um pouco mais a verba em marketing, vamos separar uma porcentagem do lucro líquido que a minoria das empresas tem para marketing, né? Muitas empresas levam o marketing como a parte menos principal do negócio, né? Então, eles sempre querem diminuir. Cara, que massa, eu faturei 5 mil investindo 1.000. E como que eu faço então para investir 500 e voltar 10 mil? Isso não... até pode existir em 1 milhão, mas a pergunta é, até quanto que eu posso investir tendo retorno? Essa é a parada. Porque imagina se eu boto 5, volta 10. Se eu boto 10, volta 15. Se eu boto 15, volta 25. E assim vai indo, né? Então, ou seja, eu estou escalando de forma consciente e com lucro, né? E foi o que o Thiago também acabou de comentar aí. É que no passo anterior, quando a gente fala em escala, que a escala não é focada em lucro e sim em compra de dados. Isso. Então, o que é a escala em compra de dados? É que você não fica muito preocupado com o lucro, óbvio que tem que ter lucro, mas se empatar, tá tudo bem, porque você está tentando encontrar o teto da sua campanha. Então, assim, eu já fiz lançamentos, por exemplo, que não deram lucro, mas eu descobri quanto que eu posso pagar no lead, qual é o máximo que eu posso pagar por clique, por lead,
Entende? Então você precisa fazer isso também, porque se você não descobre o teto, você vive no mínimo. Essa é a parada. Então, se eu penso na escala, eu abro mão um pouco do lucro, cara, eu vou botar dinheiro no tráfego aqui. Igual aquele cara lá. Aquele cara falou, Thiago, eu investi até 1.000 e poucos reais, mas eu vi que eu estava quase empatando. Então eu diminui para 900 e eu vi que meu lucro fica bom aqui no 900 reais. Perfeito. Então agora está na hora de você criar um processo no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque ele fez só rede de pesquisa. Partir para outros posicionamentos, né? Isso é muito importante. A galera fica muito estagnada em rede de pesquisa e Instagram, né? Só que não é só isso, né? Tem rede de display, tem YouTube, tem remarketing, que muitas pessoas ainda não fazem, né? O remarketing, quando a pessoa entra no seu site, não executa uma ação, ela vê o seu anúncio novamente. Eu lembro que a gente tinha uma ação de remarketing muito legal no Aprenda Teclado, que a gente fazia um remarketing muito forte para visitantes de últimos 3 dias, quando a gente vendia produto perpétuo, enfim. E nós dávamos lances maiores para aquelas pessoas, porque, ela entrou no site faz 3 dias apenas, então ela tá com aquele produto no subconsciente dela. Às vezes, se ela vê um banner, um vídeo diferente, entrou na Globo lá, surpreendentemente apareceu o anúncio, né? Então ela vai lá e finaliza a compra, assim. E pra gente fechar, assim, cara, eu acredito que é algo que o Thiago também fala, que depois que você tem um processo de vendas bem construído, bem desenhado, você atrai 2 habilidades, né? A habilidade de gerar tráfego, que é o quê? Levar pessoas para sua página, para sua loja, para o seu site. E também a segunda habilidade de conversão, né? De fazer essas pessoas se tornarem clientes. Para mim, é isso que se resume, assim, o marketing digital, né? E é uma coisa até que foi o Thiago que inventou. Você vira um gestor não só de tráfego, mas de tráfego e conversão, né? Porque você tem 2 habilidades que são fundamentais, né? Que é o básico, só que para algumas pessoas não é tão básico assim, né? E por isso que a gente resolveu trazer esse conteúdo aí para vocês. Vamos lá, cara. A galera, às vezes a galera quer lançar um processo de conversão perfeito antes de começar. Isso é um erro. Porque o processo de conversão, ele é só melhorado com números, com pessoas reais no campo de batalha ali, né? Tipo, passando pela trilha. Então, às vezes a galera, sabe, você tem que criar a melhor landing page que existe, a melhor campanha que existe, mas nada vai superar você colocar no ar e ver o resultado. Então, Thiago, eu não sinto que eu tô pronto para criar minha campanha. Cara, cria um processo de conversão de 4 etapas, sabe? É o mais simples possível. E depois vai melhorando com o tempo. Não tente criar um processo, sabe, igual da NASA, que vai lançar um foguete, e aí você nunca vai começar, entende? Então, começa ali com, cara, landing page, tal, esse processo. Sentiu que tá dando certo, amplia, agora como é que eu faço para o segundo produto? Sabe, hoje eu tenho um processo maior, mas por causa do tamanho da empresa que eu tenho. Mas quando eu comecei era um processo muito simples, menor, né? Então, sim, na verdade o meu processo ele é simples, mas ele é ele é grande, né? Vamos chamar assim. Então, a grande sacada é comece e para melhorar você tem que jogar. Então, sim, você tem que jogar, tem que estar em campo, tem que colocar mais pessoas nessa trilha para que você tenha mais resultados. E para finalizar, cara, uma coisa interessante, eu estava falando com o meu irmão ontem sobre investimentos, né? E ele falou o seguinte, uma frase que me chamou a atenção, que ele falou o seguinte, cara, eu estou estudando investimentos aí por 10 meses, 12 horas por dia, ele aumenta um pouquinho, mas 12 horas por dia, fiz não sei quantos cursos, não fiz quantos vídeos no YouTube, quantos livros, e a coisa que eu mais aprendi é ter paciência. De investimento. Eu não acredito que você fez 10 meses de curso e de coisa para aprender que a paciência, e ele vai ter uma frase que todo mundo já ouviu do Warren Buffett, né, que diz que nos investimentos o dinheiro dos impacientes vai pro bolso dos pacientes, né? Então essa frase é muito louca e é você ter paciência e ter um equilíbrio emocional, né? Então a parte emocional nos investimentos ela é fundamental para você manter a trilha e crescer no seu patrimônio. E eu estava pensando ontem que é exatamente assim que funciona no tráfego pago também, no marketing digital. Sabe por quê? Porque às vezes a sua trilha não vai funcionar. Às vezes a sua trilha vai parar de funcionar. Às vezes você vai escalar e vai se dar mal. Isso aconteceu comigo já. E, cara, a energia de toda a equipe, a minha também, baixa, entendeu? Então você tem inteligência emocional de, cara, peraí, a gente fez um teste,
a gente está evoluindo, a gente aprendeu aqui, sabe? Você não desistir com facilidade, você entender que, sabe, para você acertar, você tem que errar várias vezes. Então, ter esse controle emocional, porque às vezes o cara cria um processo, cria a campanha, coloca R$100, não teve resultado e chuta o balde. Não é. E o cara desanima, nada funciona e eu vou desistir. Então, assim, eu já fiz lançamento errado, já fiz lançamento que deu prejuízo, já fiz campanhas que não eram boas. Né? Eu lembro até, contando coisas internas, que eu já tive casos de falar, pô, Lucas, não tô dando conta, conseguindo dar a volta aqui na minha campanha do Google, cara, escala aí no Instagram, escala aí no Facebook, cara, olha só, e a gente estuda isso, vive isso. Em outras ocasiões, o Lucas, eu lembro, acho que foi 2019, 2020, não lembro, o Lucas criou uma campanha e não tava rodando bem. Eu lembro que a gente trabalhava fisicamente ainda lá no escritório, lá na empresa, e ele sentou e falou, Thiago, eu preciso comprar mentoria, eu preciso não sei o quê, porque, cara, não tô conseguindo a meta de lead. Eu falei, cara, calma, vai lá, vê a campanha com calma, eu escalo aqui no Google, né, e você dá uma olhadinha lá no Face. Eu só precisava do teu aval, cara, só. E aí, cara, resumindo, em 2 dias ele deu a volta por cima e voltou, só que ali ele ficou desesperado. Então, assim, a gente tem que ter paciência, né, você não cria um processo perfeito em poucos meses, sabe, você não cria um processo, não é assim que funciona. Mas se você quer ter muito resultado, criar negócios de sucesso e, de fato, fazer dinheiro mesmo pela internet, você precisa entender que isso leva tempo, paciência e que tem que ser e tem que estar emocionalmente preparado. Essa é a parada. Se você conseguir isso e fazer tudo bem feito, dando o seu melhor, você vai conseguir chegar onde você sonha. Cara, agora a parada é a seguinte, né? Fica o desafio aí de você desenhar o seu próprio processo de vendas. Ouça novamente esse podcast em outras plataformas de áudio, na sua preferida aí. E realmente você precisa executar, né? Quem executa aí se diferencia da grande maioria, tá bom? Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, com seu pai, com sua mãe, seu cachorro, com quem você quiser. E assim a gente pode alcançar mais pessoas, ajudar mais projetos, mais empresas também a definirem esse processo de vendas aí. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e fui! É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.